Muito bem. Então, hoje, agora nós vamos começar olhando para alguns exercícios, alguns exemplos de exercícios sobre a seção 3.1 de derivadas de polinômios e exponenciais. Funções polinomiais e funções exponenciais. Que é o material da seção 3.1 do estudo, tá? Ok, então vamos começar com exemplos facinhos. Olha para a função y igual a f de x, igual a x elevado a 1000, menos 1 sobre e, x quadrado. E eu quero saber quem é f' de x. Tá? Então, isso aqui é aplicação imediata. Vamos esperar a internet aqui focalizar. Muito bem. Isso aqui é uma aplicação imediata das regras de derivação de polinômios ou de monômios, de funções potência, junto com a regra de soma e diferença e produto por constante de derivados. Então, a derivada do x elevado a 1000 cai o expoente 1000 e eu elevo x ao expoente menos 1. 1000 menos 1 é 999. Então, essa função é uma função derivável e está aqui a derivada dela. A derivada de x quadrado é 2x, cai o expoente e eu pego a potência e elevo a potência menos 1. Então, a potência era 2, agora é 2 menos 1. Por sinal, gente, todo mundo aqui já está com permissão de desbloquear o seu microfone, pode falar se quiser em voz alta ou pode escrever no chat. No chat é um pouquinho mais difícil de eu enxergar, mas eu vou fazer um esforço. Pode também levantar a mão, que tem a função levantar a mão. Tá? Ok. Então, usando a regra da soma, da diferença das derivadas, a função diferença das derivadas, e da função multiplicar por uma constante, a gente vê que f' de x, então, é 1000x, a potência 999, menos 2 sobre e, x. Observe que é o número de Euler, tá? Então, é aquele número esquisitinho, mas que é um número. Isso aqui é representado por uma letra, né? Mas é um número de Euler. Tá? Ok, vamos lá. 2. Questão 2. Tá? Professora? Sim. Oi, desculpa interromper. É Mariana Diogo. Tá. Oi, Mariana. Eu queria saber se numa prova ou num teste, alguma coisa assim, precisa escrever, tipo, por meio da regra da diferença, e aí Não. faz... Tá, ok. Obrigada. Não precisa, e lembre-se que todas as nossas provas estarão sendo provas objetivas durante o PLE. E você vai passar em cálculo 1 durante o PLE. Tenho certeza. Tá? 2. Eu vou pedir para vocês fazerem as equações da reta tangente e da reta normal, ao gráfico de y igual x quadrado raiz de x no ponto 1, 1. Como é que faz isso aqui? Então, a primeira observação é a seguinte. Então, eu sei que a reta, todas as duas retas passam pelo ponto 1, 1. Ambas retas passam por 1, 1. Então, ambas as retas são da forma y menos o y do ponto, menos a ordenada do ponto, igual coeficiente angular x menos a abscissa
do ponto, que no caso as duas são iguais a 1. Iguais a 1. Abscissa e ordenada são iguais a 1. Tá? Bom, o M, num dos casos, é o M da tangente, e no outro dos casos, né, a outra equação, a reta normal, você vai ter aqui o M da normal. O que é a reta normal? É uma reta perpendicular à reta tangente. A reta normal é uma reta perpendicular à reta tangente. Se ela é perpendicular à reta tangente, o que eu sei a respeito do produto dos coeficientes angulares? Então, M da normal vezes M da tangente vai ser igual a quanto? Muito bem, menos 1. Beleza. Isso vocês aprenderam no ensino médio. Ninguém explicou para vocês por quê, ninguém justificou, né? Tem justificativa, isso um dia eu justifico para vocês, mas não hoje. Tá? Então, M da normal vezes M da tangente eu sei que é igual a 1. Muito bem. Então, agora morreu o problema, né? Porque M da tangente é igual a derivada da função x2 raiz de x em 1, que eu estou escrevendo como x2 raiz de x linha. x2 raiz de x, eu vou escrever isso aqui como uma função potência. É x ao quadrado vezes x elevado a 1 meio, porque a raiz é a potência 1 meio. Então, isso aqui é igual a x elevado a 2 mais 1 meio, que é x elevado a 5 meios. Tá? Portanto, o M da tangente, que é x2 raiz de x' em 1, qual é a derivada do x elevado a 5 meios? É 5 meios x elevado a 5 meios menos 1. 5 meios menos 1 é x elevado a 3 meios em 1. Vou para a próxima página. X elevado a 5 meios linha é 5 meios x elevado a 5 meios menos 1. Isso aqui é 5 meios x elevado a 3 meios. Avaliando em x igual a 1, que é a nossa abscissa de interesse, isso aqui é igual a 5 meios. Se eu simplesmente substituir x igual a 1, eu ganho 5 meios. Então, moral da história, o coeficiente angular da reta tangente é igual a 5 meios. E o coeficiente angular da reta normal tem que ser menos 1 sobre 5 meios. Então, é menos 2/5. Tá? Portanto, a nossa reta tangente é y menos 1 igual a 5 meios que multiplica x menos 1, ou seja, y igual a 5x sobre 2 menos 5 meios mais 1 menos 3 meios. Ok? Muito bem. Então, está aqui a nossa reta tangente. E a nossa reta normal é y menos 1 igual a menos 2/5 de x menos 1, y igual a menos 2x sobre 5 mais 2/5 mais 1. Porque esse menos 1,
chega para lá com um sinal trocado, chega para a direita com o sinal trocado. Então, mais 2/5 mais 1 é mais 7/5. Então, está aqui a equação da reta normal. A gente sempre deve fazer a checagem. Coeficiente angular e o ponto está na reta. Tá? Porque se o coeficiente angular estiver correto e se o ponto de interesse estiver na reta, então a gente está com a resposta correta. Então, vamos lá. Para a reta tangente, o coeficiente angular tem que ser 5/2. Então, esse aqui tem que ser a constante que multiplica o x. Está correto. Para a reta tangente, está correto. Agora, será que o ponto 1 está na reta? Bom, para isso eu tenho que substituir x igual a 1 e ver se eu ganho y igual a 1. Então, se eu fizer x igual a 1, eu ganho 5/2 menos 3/2, que é igual a 2/2, que é igual a 1. Então, na reta tangente, beleza. E aí, na outra reta, na reta normal, eu preciso ter o coeficiente angular igual a menos 2/5, está aqui menos 2/5 de x, beleza? E o ponto 1 pertence à reta, então eu vou substituir x igual a 1 e ver se eu ganho 1. Se eu substituir x igual a 1, eu ganho, nessa equação, eu ganho menos 2 vezes 1 sobre 5, que é menos 2/5, mais 7/5, isso aqui é igual a mais 5/5, que é igual a 1. Então, a reta normal está checada e a reta tangente também. Tá bom? Beleza. Próximo exemplo. Exemplo 3. Ache os pontos onde a tangente é horizontal. Tá. Vejam, um problema de prova não vem escrito isso, vem escrito assim: considere a função y igual a f de x igual a tanto, identifique os pontos nos quais a reta tangente ao gráfico dessa função será horizontal. Tá? Vou fazer um parênteses aqui. Alguém pediu para explicar o coeficiente angular da reta normal ser menos 2/5. O ponto é que o coeficiente angular da tangente vezes o coeficiente angular da normal tem que ser igual a menos 1, porque a reta normal significa que ela é perpendicular à reta tangente. Ok? Bom, então voltando aqui. Então, isso aqui é uma espécie de abreviação, né? Eu estou falando rápido aqui, para não precisar ficar escrevendo um monte de coisa, para dizer que, de fato, o que eu quero é a tangente ao gráfico de uma certa função, que eu vou escrever agora a seguir. Y igual a f de x igual x à quarta, esquece esse parênteses aqui, x à quarta menos 10x² mais 9. Eu quero saber quais são todos os pontos em que a reta tangente ao gráfico desta função, tá? x² menos 10x² mais 9, onde a reta tangente será horizontal. Então, primeiro, tá? A tangente é horizontal, significa que o coeficiente angular é igual a 0. Então, é tangente ao gráfico de f num ponto do gráfico, que eu vou chamar de x0, y0, tá? É horizontal apenas quando f' de x0, que é o coeficiente angular, for igual a 0. Observação, y0 é o f do x0. Então, a reta tangente ao gráfico da função f
no ponto x0, f de x0, ou seja, no ponto do gráfico, é horizontal apenas quando a derivada em x0 é igual a zero, apenas quando o seu coeficiente angular for igual a zero. E se o coeficiente angular é zero, a reta tangente será horizontal. Se a reta tangente for horizontal, o coeficiente angular é igual a zero. Então, nós precisamos calcular os zeros da função derivada. Tá? Muito bem. Então, quem é a função derivada de f? Eu tenho que calcular a derivada do polinômio, da função polinomial x² menos 10x² mais 9. Então, pela regra da soma, da diferença, do produto por constante e das derivadas de funções potências, a derivada do x² é 4x², a derivada do x² é 2x, multiplicado por menos 10, menos 20x, a derivada da constante 9 é igual a zero. Repetindo, 4x², cai o 2, menos 20x, mais zero. Tá? Então, a derivada vai ser igual a zero apenas quando 4x² menos 20x for igual a zero. Vamos lá. Eu tenho que resolver a equação 4x² igual a 20x. Tá? Aliás, tá bom, pode ser assim. Então, isto é x² igual a 5x. Então, esse 4 veio dividindo para o lado direito. Tá? E aí, agora ficou 20/4, que é 5. x² igual a 5x. Portanto, ou x é igual a zero, que é uma solução dessa equação, ou x² é igual a 5, porque eu posso, se o x não for igual a zero, eu posso cancelar o cubo com essa potência 1 dos dois lados. Tá? Então, ou você tem x igual a zero, ou x² é igual a 5. Quando é que x² é igual a 5? Isto é, x é mais ou menos raiz de 5. Tá? Então, nós temos 3 soluções, 3 pontos aqui. 3 pontos. x0 igual a 0, x0 igual a raiz de 5, x0 igual a menos raiz de 5. Mas eu preciso também encontrar quem é o y0 correspondente. Então, eu vou lembrar a vocês que o y, a função y de x, é x² menos 10x² mais 9. Essa que era a nossa função. Tá? E, portanto, o y0 correspondendo a x0 igual a 0 é o quê? Eu vou substituir x igual a 0 nessa expressão e eu ganho 9. Se eu substituir x0 igual a raiz de 5, eu ganho raiz de 5². Bom, raiz de 5² é 5. 5² é 25. Então, eu ganho 25 menos 10 vezes raiz de 5², que é 5, mais 9. Isso aqui é 25 menos 50 mais 9. Menos 25 mais 9, que é menos 16. Tá? Menos 16. Bom, se x0 é igual a menos raiz de 5, eu ganho exatamente o mesmo. y0 eu não preciso refazer a conta, porque o y só depende de expoentes pares de x. E expoentes pares de x não veem esse sinal de menos na frente do menos raiz de 5. Portanto, y0 também é igual a menos 16. Então, meus pontos são P1, ponto x igual a 0, y igual a 9. P2, ponto x igual a raiz de 5,
y igual a menos 16, desculpa, e P3, x igual a menos raiz de 5, y igual a menos 16. Esses 3 pontos aqui são os pontos solução do problema. Aqui. Bom, vamos lá. Mais um problema aqui, 4. Ok. A posição de uma partícula é dada pela expressão S de T, se a função posição é 2T ao cubo menos 5T ao quadrado mais 3T mais 4. Tá? Qual é a aceleração em T igual a 2? Essa é a pergunta. Qual é a aceleração dessa partícula em T igual a 2? Bom, então, para responder isso aqui, a gente precisa se lembrar que a velocidade no instante T é a derivada da função posição. É a taxa de variação da função posição. A derivada, a velocidade instantânea é a taxa de variação instantânea da função posição. E, portanto, a gente simplesmente precisa calcular a derivada dessa função S de T para ganhar a velocidade instantânea. Qual é a derivada disso aqui? É a derivada de 2T ao cubo, desce o 3, então é 2 vezes T ao quadrado. Tá? Aqui, menos 5T ao quadrado, desce o 2, menos 5 vezes 2, e eu elevo T à potência 1, 2 menos 1, que é T elevado a 1. Mais 3 vezes a derivada de T, que é 1, então é mais 3, mais nada. Ou seja, a V de T é igual a 6T ao quadrado menos 10T. Probleminha de internet aqui. Bom, vamos ver se melhora um pouquinho. Agora eu vou calcular a derivada da função velocidade. Tá? Então, a derivada da função velocidade, a taxa de variação da velocidade é a aceleração. Tá? Então, A de T é a taxa de variação da velocidade. Eu acho que vai melhorar agora. Isso, está melhorando. Por quê? Porque a aceleração é como varia a velocidade com o tempo. Tá? Então, no nosso caso, eu tenho que calcular a derivada de 6T ao quadrado menos 10T. Então, isso aqui é 6 vezes a derivada de T ao quadrado, que é 2T, menos 10 vezes a derivada de T, que é 1. Ou seja, a aceleração deu 12T menos 10. E o que eu estava pedindo era qual é a aceleração instantânea em T igual a 2. Então, A de 2, eu só substituo T igual a 2 aqui, é 24 menos 10 é igual a 14.
Tem um defeito grave nesse problema, é que não tem unidades. E como a gente fala de um problema assim aplicado, eu preciso dar todas as informações do contexto. Então, o certo seria dizer assim, a posição de uma partícula é S de t igual a isso daqui em, por exemplo, metros. Tá? E aí eu vou medir t, por exemplo, em segundos. E se eu fizer essas ressalvas, a aceleração é 14 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bem. Mais um. Esse aqui é bem facinho. Vamos dizer que eu tenha f de x igual 2e elevado a x menos 3x. E eu quero simplesmente calcular a derivada de f. Tá? Então, isso aqui é só aplicar as regras de derivação direto, né? Derivada de 2 vezes a exponencial com base e, a derivada dela é ela mesma. Multiplica por 2, você multiplica a derivada pela mesma constante. 2e elevado a x, menos a derivada do 3x, que é menos 3. Tá? Então, está aqui a resposta. E a anterior estava aqui. Não sei se vocês conseguem ver. A de 2, a aceleração instantânea em t igual a 2 segundos, deu 14 metros por segundo ao quadrado. E aqui, se f de x é 2e elevado a x menos 3x, a derivada é 2e elevado a x menos 3. Okay? Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu estou colocando os PDFs, tá? Eu estou escaneando cada uma dessas folhas que eu desenvolvo com vocês e colocando os PDFs disponíveis na minha pasta no Google Drive, que está acessível pela página do Cálculo 1. Tá? Então, aquilo que vocês não conseguirem visualizar direito na gravação, vocês podem verificar, então, na pasta do Google Drive, no arquivo PDF correspondente. Sempre se chama aula da data, parte 2, pronto. É isso. Tá? Ok. Exemplo 6. Vamos discutir agora o exemplo 6. Ache, esse aqui é um pouquinho mais desafiante, um polinômio de grau 2, tá, satisfazendo y igual a p de x, p de 2 é igual a 5, p' em 2 é igual a 3, p duas linhas em 2 é igual a 2. Como que faz um treco desse? Vamos lá. Então, eu começo observando que se o polinômio é de grau 2, então é que p de x é uma constante vezes x², mais possivelmente outra constante vezes x, mais uma terceira constante vezes 1. Isso aqui é o polinômio de grau 2 genérico. Dessas informações aqui, eu vou concluir que, como 5 é igual a p de 2, então, se eu substituir 2 aqui pelo x, eu vou ganhar x ao quadrado vai ser 4. Então, eu ganho aqui 4a. Aqui, se o x for igual a 2, eu ganho 2b mais c. E esse número aqui, pelas informações do problema, é igual a 5. Tá? Que é p? Para eu avaliar a p' em 2, eu tenho que primeiro calcular a p' de x. Aliás, isso aqui é uma coisa muito importante, gente.
Se vocês avaliarem P em 2 e depois calcularem a derivada, vocês vão ganhar sempre igual a zero, porque P de 2 é um número, não é uma função de x. Tá? E a derivada da função constante é zero. Então, é muito importante que vocês primeiro calculem a derivada e depois avaliem a derivada no ponto de interesse. Se vocês primeiro avaliarem a função no ponto de interesse e calcularem a derivada em seguida, vocês sempre vão ganhar zero. Aliás, da questão também. P' de x. Então, eu preciso calcular a derivada de uma função polinomial de grau 2. Como é que você faz isso se você desconhece o A, o B e o C? Fácil, eu desconheço, mas eu sei que eles são números constantes. Então, a derivada do ax ao quadrado é 2x vezes a, ou 2ax. A derivada de b vezes x é b. E a derivada de c é zero. Ok? E aí me é dado que 3 é P' de 2. Então, disso aqui eu deduzo que se eu substituir x igual a 2 aqui, nessa expressão para P' de x, eu ganho 3. Ou seja, 2 vezes 2a, 4a. Mais b, isso aqui é igual a 3. Okay? E por último, eu preciso calcular quem é P duas linhas de x, porque eu vou ter que avaliar P duas linhas de x em x igual a 2. Então, para calcular P duas linhas de x, eu tenho que derivar a função 2ax mais b. Então, essa derivada é muito fácil de calcular. É 2a vezes a constante 1, ou seja, 2a. E aí é dado do problema que 2 é P duas linhas de 2. Portanto, 2a é igual a 2. E agora, o castelo de cartas cai, porque 2a igual a 2 significa a igual a 1. Da feita que eu sei que a igual a 1, eu tenho 4 mais b igual a 3, substituindo a igual a 1 aqui em cima. Ou seja, b igual a menos 1. E agora que eu sei que a é 1 e b é menos 1, eu descubro que 4 menos 2 mais c é igual a 5. 4 menos 2 é igual a 2. Então, c tem que ser igual a 3. Então, a resposta P de x é igual a, que é 1, x quadrado, menos x mais 3. Tá? Menos x mais 3. Então, deu 1. Quando x é igual a 2, quando x é igual a 2, deu 4. 4 menos 2, 2. Mais 3, 5. Primeira condição checada. P' de x. 2x mais b, porque o a vai ser 1. Aliás, 2x menos P' de x vai ser 2x menos 1. Quando x é igual a 2, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. P' de 2 é igual a 3. E P duas linhas de x deu 2a, que é 2. Tá? Então, em 2, como P de duas linhas de x é constante, em x igual a 2 também vale 2. Então, todas as condições foram checadas. Todos esses tipos de questão que eu estou fazendo com vocês estão no jogo para a prova. Tá? Então, vocês realmente precisam prestar atenção aqui. Ache o polinômio cúbico, outro problema um pouco mais desafiante. Ache o polinômio cúbico cujo gráfico
tenha tangentes horizontais em -2, 6 e 2, 0. Nesses dois pontos. Tá? Ok. Então, olha só. Se o polinômio é cúbico, então y igual a p de x é o meu polinômio. Polinômio cúbico. Então, eu vou escrever p de x igual a x ao cubo mais b x quadrado mais cx mais d. Agora eu tenho 4 parâmetros para eu brincar. O que é dado? Esses dois pontos estão no gráfico desse polinômio. Por quê? Porque para falar em tangentes horizontais nesses pontos, esses pontos têm que estar no gráfico do meu polinômio. Então, P de -2 tem que ser igual a 6 e P de 2 tem que ser igual a 0. Então, isso aqui me amarra, são duas amarras aqui referentes às constantes A, B, C e D. Então, qual a conclusão das contas aqui? Se eu substituir x igual a -2, eu vou ganhar -8a mais 4b menos 2c mais d igual a 6. Se eu substituir x igual a 2, eu ganho 8a mais 4b mais 2c mais d igual a 0. Ok? O que eu quero é que nesses pontos a derivada de p de x seja igual a 0. O que é a derivada de p de x? P' de x é igual a 3ax², é a vezes a derivada do x ao cubo. É a vezes 3x², 3ax². Mais a derivada de bx² é b vezes a derivada do x², que é b vezes 2x. Então, mais 2bx. Mais a derivada do cx e a derivada de d, que é 0. Então, sabendo que P' em 2 tem que ser 0 e P' em -2 tem que ser igual a 0, dessas duas condições vem o quê? Destas duas condições vem que 3a vezes x, substitui x igual a 2, 3a vezes 4, 12a, mais 2b vezes 2, mais 4b, tem que ser igual a 0. E em -2, 3a vezes -2 ao quadrado ainda é 12a, mais 2b vezes -2, menos 4b. Desculpa, está faltando mais c aqui. Aqui e aqui. Também é igual a 0. Então, 12a mais 4b mais c é igual a 0 e 12a menos 4b mais c também é igual a 0. Daqui nós tiramos o seguinte, o b tem que ser igual a 0. Tá? Porque se eu subtrair aqui, agora é uma questão de resolver um sisteminha de equações, né? Então, se eu subtrair aqui menos isso daqui da coisa anterior, eu ganho 4b mais 4b é igual a 0. Ou seja, 8b igual a 0, que implica que b tem que ser igual a 0. Então, b é 0. Bom, então agora o que eu sei? Eu sei que 12a, com isso eu aprendi que 12a
mais C é igual a zero, ou seja, C é menos 12A. Agora eu preciso substituir essa informação nas duas outras equações que eu tenho aqui para A, B, C e D. Tá? Então, por enquanto eu tenho menos 8A mais 4B, B igual a zero. Então, esse cara não entra. Menos 2 vezes C é menos 2 vezes menos 12A. Mais D é igual a 6. E 8A, 4B é zero, porque B é igual a zero, mais 2C, mais D é igual a zero. Tá? Em outras palavras, vamos fazer a conta aqui agora. Vamos fazer essa conta. Menos 8A mais 24A. Aliás, eu posso fazer essa conta direto, né? Menos 8A mais 24A. 24 menos 8 é 16. 16A mais D é igual a 6. E aqui eu tenho 8A menos 24A menos 16A mais D é igual a zero. Isso aqui significa que 2D é igual a 6, ou seja, D é igual a 3. Então, agora eu junto isso nessa expressão e concluo que 16A mais 3 é igual a 6, 16A é igual a 3, A é 3 sobre 16. Tá? E, de fato, se eu multiplicar A por B nos 16, eu ganho menos 3, somado com D deu zero. Então, a nossa conclusão foi A igual a 3 sobre 16, B é igual a zero, C é menos 12 vezes A, é menos 12 vezes 3 sobre 16. Isso daqui dá, deixa eu ver, divido por 4, 3, menos 9 quartos. Tá? E D é igual a 3. Pronto. D é igual a 3. Então, em suma, a solução do nosso problema é P de x igual 3x ao cubo sobre 16, menos 9 quartos de x, mais 3. Esse aí é o resultado. Tá? O B é zero, portanto, não tem termo x quadrado. Este polinômio, né? Esse polinômio daqui é um polinômio cúbico que passa pelos pontos. Ele passa pelos pontos menos 2, 6 e 2, 0. Tá? E ele tem tangentes horizontais nesses dois pontos. Tem reta tangente de coeficiente angular igual a zero nesses dois pontos. Tá? Eu deixo para vocês verificar isso. A nossa aula chegou ao limite aqui. Eu gostaria de deixar mais 3 exercícios para vocês fazerem por conta própria. Tá? E aí, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, vocês me escrevam que eu responderei. Tá bom? Ou então vocês podem tentar tirar dúvidas com o Brian na aula de sexta-feira. Eu gostaria de observar que, embora a aula do professor Brian só vai começar às 1h45, ele de fato vai estar na sala virtual a partir de 13h. Portanto, se vocês quiserem ficar tirando dúvidas, se vocês assistirem o vídeo, a videoaula do dia 11 de setembro, a videoaula da sexta-feira, com antecedência e quiserem tirar dúvidas durante o início da aula, vocês podem entrar na sala virtual que ele vai estar lá. E a outra possibilidade é na monitoria também. Tá? Então, problema número 8. Considere a função f de x igual
menos 1 menos 2x, se x for menor do que menos 1. X ao quadrado, se o x for maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. E x, se x for maior do que 1. E a pergunta é, em que pontos f é derivável? Tá? Em que pontos f é derivável? Né? Eu vou já adiantar para vocês a resposta, mas eu deixo para vocês como lição de casa, tá? Eu deixo para vocês de checar isso, porque o exercício é justamente chegar nessa resposta. Né? Resposta em todos os pontos x, f de x, exceto no ponto x igual a menos 1, desculpa, x igual a mais 1, 1. Ou seja, essa função vai ser derivável para x menor que 1, ela é derivável em x igual a menos 1, e ela é derivável para todo x maior do que 1, e ela não é derivável em x igual a 1. Tá bom? Alguém perguntou qual é o meu Google Drive. Eu estou me referindo à minha pasta do Google Drive que está acessível pela página do Cálculo 1. Na página do Cálculo 1, na aba lateral esquerda, na parte de baixo, está escrito Recursos. E aí tem um link para o canal do YouTube e tem um link para o Google Drive do Mac 118 PLE. Nesse Mac 118 PLE do Google Drive, tem uma subpasta com o nome de cada professor. Tem uma que está escrito professor Helena Nussweig Lopes, sou eu. Tá bom? Então lá eu estou colocando todas as minhas informações. Então esse aqui é o primeiro problema, o problema número 8. O problema número 9, que eu queria deixar para vocês também, é parecido, tá? Então, seja y igual h de x igual a módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 2. Onde h é diferenciável. E a resposta aqui é em todo x, exceto x igual a 1 e x igual a menos 2. Tá? O último problema que eu estava querendo deixar para vocês é o problema 10, tá? Em que se pede o seguinte: em que ponto do gráfico de y igual a f de x igual a 1 mais 2 é elevado a x menos 3x, a reta tangente será paralela, tá, à reta 3x menos y menos 5 igual a 0. Tá? Eu vou colocar a resposta aqui também. Tá? P
Só tem um ponto que tem essa característica, que é o ponto log na base é de 3, 7 menos 3 log na base é de 3. Tá. Ok, gente, passei 7 minutos aqui do horário da aula e boa aula para vocês na sexta-feira. Boa prova para vocês. Não deixem para fazer essa prova só na segunda-feira. Comecem no sábado. A prova está comprida, tá? Façam com cuidado, façam com atenção, façam bem descansados, estudem bastante e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente.